é, um maracujá banana, que tem um formato assim de banana e maracujá dentro. Eles têm frutas típicas de lá, então, para quem gosta, né, dessa variedade é muito bacana. E eles também têm o famoso carrinhos de cesto, tá? Tem muita gente que me pergunta, mas por que que é o carrinho? É tipo um carrinho de rolemã? Não, gente, ele é bem seguro, tá, para ser feito. Esse carrinho, ele sai, né, do lado do Jardim Botânico. Se vocês forem fazer o City Tour, na verdade, vocês sobem de teleférico e depois vocês descem de carrinho de cesto, tá? Mas por que que foi criado? O carrinho de cesto ele foi criado porque antigamente as pessoas subiam a pé até uma igreja que tem, os carrinhos estão do lado da igreja, e eles desciam para ajudar, né? Os peregrinos já tinham feito toda a subida, então foi uma forma que eles fizeram para ajudar eles a descerem, tá? É bem tranquilo, é bem aventureiro, assim. Eu costumo falar que é tipo aqueles carrinhos de buggy, com ou sem emoção, mas o moço vai segurando, é bem tranquilo descer, tá, gente? Para qualquer idade, crianças podem ir, pessoas de idade, é bem tranquilo esse tour, tá? E a gastronomia da ilha, ela tem uma gastronomia muito rica. Por exemplo, tem um prato super típico de lá, que é peixe com molho de maracujá e banana, que é uma coisa típica da ilha. É claro que você encontra o bacalhau em muitos dos lugares, mas eles têm os peixes típicos da ilha, né? E eles têm a espetada, que é essa carne que tem aqui a foto à direita, à esquerda. Então, eles têm comida típicas de lá, tá? O que é legal da ilha é que vocês podem comer um sanduíche de peixe, que custa 3, 4 euros, e você também pode gastar até 1.000 euros num restaurante Michelin. Então, você tem para todos os gostos, tá? A ilha também é famosa pelo vinho da Madeira. No Brasil, a gente só tem a ideia do vinho da Madeira, aquele vinho mais grosso, mais espesso, que tem mais ou menos uma consistência mais de um licor. Só que lá na ilha, eles produzem o vinho da Madeira seco. Então, ele é um vinho que eles chamam vinho de mesa, que você pode comer no seu almoço, né, no jantar. E em setembro é a época da colheita. Então, em setembro é uma ótima época, se vocês têm passageiro que gosta desse tipo de atividade, vocês podem pisar, né, na uva, vocês podem visitar as vinícolas. Então, em setembro é onde isso acontece, tá? E é bem interessante porque esse vinho da Madeira, ele não é exportado. Então, você só toma lá esse tipo de vinho de mesa, tá? A gente também tem o mar, como eu falei para vocês. A Madeira ela é uma ilha, só que ela não tem, a ilha principal, ela não tem areia desculpa, praia de areia branca, tá, gente? Como a gente está acostumado aqui no Brasil. Ela tem as praias de pedra, tá? Ou se não de areia preta. Então, a gente é uma coisa diferente para o brasileiro. Além de toda a atividade do mar que vocês podem fazer, stand-up, paddle, mergulho, você também tem os passeios de barco. Você pode fazer o passeio privativo ou então o passeio regular. E lá você tem os golfinhos e as baleias. Então, eles são de lá, eles não estão em passagem por lá, então você consegue avistá-los o ano inteiro. E, além disso, o que é bacana é que eu fiz o passeio e a gente avistou uma família de baleias e eles garantem que é quase certeza que durante esse passeio você vai avistar esse tipo de cetáceos, tá? A gente também tem o surf na Ilha da Madeira e o mergulho, tá? É só muito importante, gente, o brasileiro ele tem que sair daqui do Brasil com aquela carteirinha de mergulho, tá? Para ele conseguir fazer o mergulho lá na ilha. Aqui é um videozinho rapidinho para vocês sobre as atividades marinhas. Lindo, né? E aí a gente vai para a natureza. Como eu falei para vocês, a ilha, gente, ela tem uma floresta chamada Laurisilva. Ela é reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Ela é uma vegetação que ela retém muita água. Então, os portugueses eles criaram o trajeto, né, que são chamadas levadas, que é o caminho que traz a água do norte para o sul da ilha. Do lado desses caminhos foram criadas trilhas. Então, hoje a Ilha da Madeira ela tem mais de 2.000 opções, né? 2.000 quilômetros de trilha. Então, o seu passageiro ele pode visitar a ilha, claro, gente, com segurança e uma pessoa já expertise nisso, tá? Mas ela pode conhecer a ilha
através das levadas. Você tem levada que podem durar 15 dias e você tem levada de 9 dias. Então, é muito o gosto do seu passageiro. Você pode conhecer a ilha também alugando uma bicicleta e passeando pela ilha. Eles têm todo tipo de esporte de aventura, como vocês podem ver aqui, o rafting, canyoning. Então, ela é uma ilha que tem muita atividade, né, da natureza. Só que o que eu recomendo muito para o brasileiro, gente, é fazer o passeio de Jeep. Tá? Algumas pessoas me perguntam o aluguel de carro na Ilha da Madeira. O que me dá um pouco de receio, depois vocês vão ver nos vídeos, eles têm cliffs muito altos, e eu tenho um pouco de receio do brasileiro dirigir nesses cliffs, tá? Então eu não recomendo o aluguel de carro. O que eu recomendo muito é o passeio de Jeep. Esse passeio a gente sai cedinho, tá? O Jeep te pega e você vai conhecer a parte do interior da ilha. Então você passa pelas plantações, você vai conhecer os vilarejos, né, que ficam mais ao norte da ilha, e aí você chega no Pico do Areiro. O Pico do Areiro, gente, é um lugar que para mim assim foi muito emocionante. Você chega, você fica em cima das nuvens. Eu tive a oportunidade depois que o sol, né, que eu vi o nascer do sol, as nuvens foram embora e eu consegui ver toda a ilha, né, toda a parte norte assim da ilha. Foi muito emocionante. Então, é um passeio que sai cedo. Você faz, né? Pode também fazer ou de Jeep privado ou regular com outras pessoas. E eles têm todo um carinho com a gente, na verdade com todos os turistas, mas como a ilha recebe turistas desde a década de 20, eles têm um cuidado muito especial com o turista. Você vê que eles têm o prazer em receber, o prazer de conectar com você, de ter essa comunicação, que eu acho que o brasileiro gosta muito disso, né? Então aqui também são o trekking, então umas atividades. Lá também tem os campos de golfe. E eu gosto de ilustrar que eu fiz esse passeio de Jeep, gente, e eu tava com um motorista. E às vezes a gente, né, fica com o português de Portugal, o português do Brasil. E aí eu tava lá e o motorista falou para mim se eu tinha gostado das frutas. Eu falei que sim. E aí ele falou assim para mim, minha fruta favorita é o pero. Aí eu falei, pera? Ah, pera no Brasil tem. Aí ele começou esse pero e pera, aí ficou essa discussão, aí ele parou lá o Jeep e falou, não, menina, eu vou te ensinar o que é o pero. O pero, gente, é uma maçãzinha pequenininha, assim, mais ou menos um pouquinho maior que uma cereja, bem docinha. E aí a gente parou na plantação, perguntamos para a senhorinha que estava lá, ela estava até plantando batata, e ela falou, você é brasileira? Eu falei, eu sou ela. Você pode me falar o final da novela? Então, assim, eles têm toda essa interação com o Brasil, e aí eu conheci o pero, eu vi que não era o meu português, assim, que estava enferrujado, era uma palavra nova mesmo. E então, o legal desse passeio de Jeep, eu acho que você tem toda essa conexão e esse contato com o pessoal local, que é bem bacana, tá? Bom, gente, e aí, do lado da ilha, a gente tem um paraíso que chama Porto Santo, tá? O que eu acho muito legal de Porto Santo é que ela é desconhecida no mercado brasileiro. Então, se você for vender principalmente uma lua de mel, um passageiro que está comemorando, de repente, né, celebrando aniversário ou um momento especial. Ela é uma ilha, ela é o único, né, lugar do arquipélago da Ilha da Madeira que tem praia de areia branca. Então, ela tem uma praia de 9 quilômetros. Essa praia tem uma areia terapêutica, né, que eles fazem a talassoterapia, que é um tratamento. E os spas lá tem esse tipo de tratamento. Depois vocês podem procurar na internet, mas a Ilha de Porto Santo ganhou o melhor resort all-inclusive da Europa, então depois vocês podem pesquisar. E ela, diferente da Ilha da Madeira, ela tem uma água mais clarinha, tá? Ela tem também resorts pé na areia, e ela também tem as atividades que você tem na Ilha da Madeira, tá? Então você pode mergulhar lá, você pode fazer surf, você pode desfrutar dos resorts, também tem as trilhas, tá? É uma ilha, na verdade, que ela tem um barco afundado. Então, para quem gosta de mergulhar com esse tipo de atividade, é um lugar para si ir. E aqui a gente tem também o campus de golfe, tá? Agora, como chegar em Porto Santo? Tem o ferry boat que sai de Funchal e vai direto para a ilha da ilha de Porto Santo, mas demora mais ou menos 2 horas e 45. Então é importante, se o seu passageiro quiser ir só passar o dia, ele tem que tomar em conta isso para ir e voltar o deslocamento até lá. Tá? Então a gente recomenda que ele vá e dorme numa noite em Porto Santo e depois volta para Funchal, tá? E aí de Lisboa tem 3 voos semanais que saem de Lisboa e vai direto para Porto Santo, tá, gente? Então também é uma opção para fazer o combinado Lisboa, Funchal e Porto Santo, tá? Vou passar um videozinho para vocês verem que lindo.
Gabriela, se você conseguir, aumenta o som, porque está muito baixinha a música. Bem diferente, né, gente? Então, é um paraíso aí. E aí você tem os eventos. Oi? É o Valdir, tudo bem? Tudo. O som tá baixo. As imagens são lindas. Vocês estão ouvindo agora? Eu aumentei o máximo. Quando Eu você vou fala, a esperar no gente próximo escuta vídeo. bem, mas no vídeo aqui Tá, não. Talvez tenha que, na hora do vídeo, tirar o fone para o som sair pela caixa, aí ele entra para a gente. tá bom. Eu testo no próximo vídeo. Obrigada. A ilha, então, ela tem vários eventos que acontecem durante o ano, tá, gente? Em dezembro, a ilha fica toda iluminada com o tema Natal, então tem árvores todos espalhados pela ilha. Em fevereiro, eles comemoram o Carnaval, eles falam que é uma homenagem, na verdade, ao Brasil. A gente tem muita conexão com eles, muita história. E em abril se comemora a Festa da Flor, que é uma das festas mais assim, importantes lá. Esse ano, em vez de abril, ela vai ser, né, transferida para setembro junto com a festa do vinho, então vocês têm essa opção de fazer os dois em setembro. Ela tem paradas com carros alegóricos todinhos enfeitados de flor, a roupa das pessoas que estão lá também é de flor, então você pode imaginar como é a festa, tá? Eles também têm a colheita da uva, como eu falei para vocês, né, em setembro. E depois eles têm em outubro a homenagem que eles fazem, né, aos portugueses que vieram lá para a ilha. E o famoso, gente, Ano Novo. Antes de passar ao próximo vídeo, eu queria esclarecer, porque a Ilha da Madeira, ela está no Guinness Book como o melhor Ano Novo do mundo, tá? Muita gente me fala, mas hoje em dia você tem outras cidades que têm Ano Novo, mas eu acho que o que é mágico da ilha é que os fogos, eles saem quase que 360 graus da ilha. Você não precisa ir em uma praia específica para ver os fogos. Por isso que é muito legal, porque tanto uma pessoa que está num hotel 4 estrelas como uma que está num hotel 5 estrelas, ela vai ver os fogos de artifício, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês que ilustra muito bem isso. Desculpa, gente. Então, eu acho que esse vídeo, assim, ele ilustra muito bem, né, o Ano Novo. E, desculpa.
E, claro, o filho mais ilustre da ilha, Cristiano Ronaldo. Então, a gente compara bem o que a Madeira tem, né? E o Cristiano Ronaldo tem em comum. Então, são 5 bolas de ouro como melhor jogador do mundo. A ilha tem 5 melhores destinos insulares do mundo. Ele ganhou 4 vezes bolas de ouro melhor marcador. E eles ganharam 6 vezes melhor destino insular da Europa. E a gente tem uma coisa que eu brinco, que o aeroporto lá a gente chama Cristiano Ronaldo, ele tem um museu Cristiano Ronaldo também, então se você tem um passageiro que gosta de futebol, e eles têm uma estátua do Cristiano Ronaldo que não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo. Eu cheguei lá e falei, gente, como que ele permitiu uma estátua dessa? Aí o Felipe até brincou comigo, vocês não conheceram o Cristiano Ronaldo antes da fama, ele não era tão bonito. Eu falei, ué, a gente tem jogador brasileiro que tem o dinheiro do Ronaldo e não é tão bonito, né, gente? Então, vamos dar os créditos para o Cristiano Ronaldo. Mas eles têm muito orgulho, assim, então, inclusive, durante o City Tour, eles comentam onde ele treinava e tal, então, que é bem bacana, tá? Aqui é o último vídeo, para vocês entenderem melhor Funchal, a cidade. Gabriela, acho que a gente não está te escutando. Sem áudio. Não, ainda não entrou. Agora? Agora voltou. Agora sim. Então tá. Gente, desculpa. Então as pessoas me perguntam o tempo para ficar lá, né, gente? Eu não recomendo vocês ficarem lá menos de 3 a 4 noites, tá? A Diversa tem um pacote bem bacana de 4 noites e assim, para ver o essencial. Eu falo que eu posso ficar na ilha 20 dias, que não seria o suficiente, mas se vocês venderem também muito pouco, o passageiro volta querendo mais, o que eu acho que ele não explora o suficiente a ilha. Então, eu acho que o mínimo, assim, 4 noites é bacana para o brasileiro conhecer, tá? E é isso, gente. Eu vou tirar meu share aqui. Agora acho que o James, né, vai comentar. Depois eu vou pegar todas as dúvidas de vocês também para... Gabriela, acho que vamos falar ao final as intermediações com as questões aqui. Eu tenho várias já chegando. Depois da apresentação da Fátima, nós falamos sobre isso. Né? Tá bom. Melhor. Vamos, Fátima. Vamos. Tá pronta? Olá. Boa tarde a todos. Eu sou a Fátima Alonso, diretora da Unique Taylor Tours. Temos o prazer de ser um dos principais parceiros da Diversa Turismo, como fazendo a operação deles aqui em Portugal e na Ilha da Madeira. Quero agradecer à Gabriela a maravilhosa apresentação e os magníficos vídeos que ela apresentou sobre o destino.
Fui aproveitando para ver aqui algumas questões que vocês colocaram e vi que muitos falaram sobre como é que é o clima na Ilha da Madeira. O clima na Ilha da Madeira, ele é basicamente tropical, digamos assim. Não tanto como o vosso no Brasil, mas bastante agradável para aquilo que vocês estão habituados. E ele é bastante semelhante ao longo de todo o ano. Temperaturas médias, digamos que de 20 graus. Então, para qualquer brasileiro que viaja para a ilha, ele sente-se bastante agradável com o clima, sem ter muito frio, ter demasiado calor, uma umidade relativa em qualquer estação do ano. Algo, não é, que, como é lógico, também ajuda quando a gente fala na festa do Réveillon, na famosa festa de final de ano da Ilha da Madeira, o que também ajuda a que seja um sucesso é esse clima. Falando um pouquinho do destino. A Gabriela estava mencionando agora no final que o ideal na Ilha da Madeira seriam entre 3, 4 noites, o que eu concordo também, mas, como é lógico, a gente tem que pensar que o passageiro, quando pensa na Ilha da Madeira, e pensando no passageiro do mercado brasileiro, ele não vai cruzar o oceano somente para ir num destino, para ir numa ilha. Então, nós como receptivo português, aquilo que sempre aconselhamos quando tem algum tipo de dúvida nessa questão, é associar o destino de Portugal com a Ilha da Madeira. E o que é que seria, para mim, uma viagem perfeita a Portugal com a Madeira incluída? Pois seriam uma média de 6 noites em Portugal continental, ir umas 3 noites à Ilha da Madeira e 2 noites no Porto Santo. Isto porquê? Porto Santo, como vocês viram pelas imagens, é uma ilha paradisíaca, logo do lado da Ilha da Madeira, e é a melhor forma de terminar, digamos, uma viagem de uns 10, 12 dias em Portugal, terminar ela com 2 noites, 3 dias de praia, na qual estão numa ilha maravilhosa, com uma água transparente, cristalina, água quente, comparativamente com aquilo que a gente tem aqui em Portugal continental, onde têm diversos tipos de atividades que podem fazer, inclusivamente mergulho. Então, seria sempre indicado terminar esta viagem à Ilha da Madeira com essa pequena visita a Porto Santo. Falando da Ilha da Madeira e levando um pouco o tema às questões que nos surgem muitas vezes por parte dos passageiros e dos clientes. Onde ficar alojado na Ilha da Madeira? Eu vou só passar aqui para vocês compartilhar aqui a minha tela, só para vos mostrar aqui uma pequena apresentação nossa sobre o destino. Dê-me só um minutinho, por favor. Pronto. A Ilha da Madeira ela é uma ilha relativamente pequena, digamos assim. E o passageiro, quando vem, ele vem de 2 formas. Ele chega à Madeira e tem todos os serviços privativos, ou pequenas visitas regulares, do half day Funchal, full day Porto Muniz, ou tem a possibilidade de pegar um carro, fazer o aluguer de um carro e sair dirigindo pela ilha. Ela mencionava que era algo que ela não aconselhava. Mas atenção, o que ela não aconselha não é que não se faça o aluguer de um carro, mas sim é que não se vá fazer os passeios de trilhos em 4x4 sozinho. Isso não é aconselhável. Isso mesmo. O que é aconselhável sim, e quanto a mim, devido às novas circunstâncias que nos rodeiam neste momento e que levam o passageiro a pensar um pouco mais em viagens um pouco mais seguras e que provavelmente iremos ter mais passageiros nossos a dizer que não querem fazer tours regulares, não querem estar misturados com outros clientes, achamos que a Madeira é daqueles destinos perfeitos onde ele pode chegar tranquilamente de avião, ficar alojado num hotel, seja no centro do Funchal, ou seja, um pouquinho mais afastado do centro, e fazer um aluguer de um carro, onde ele tranquilamente vai ter o seu carro, durante aqueles dias vai ser dirigindo pela ilha. Então, quanto a mim, será uma boa maneira de se vender a Ilha da Madeira, falando de programas, digamos que self-drive pela ilha. E voltando à questão do alojamento, deixem-me só colocar aqui assim que fica mais visível. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Só um minuto. Ok. Falando do que é o alojamento. Existem 2 formas, digamos assim, de ficar alojado na Ilha da Madeira. A gente, quando pensa em Ilha da Madeira, só pensamos no Funchal.
O Funchal é a capital da ilha. E o cliente, quando pensa em Funchal, pensa que se ficar em qualquer área do Funchal, ele está no centro. Não é bem assim. Apesar de a ilha ser pequena, nem tudo é o centro. Há o que a gente chama, e para vocês, agentes de viagens, situarem quando estão vendendo o Funchal, para um passageiro que quer chegar de avião e quer ficar no Funchal, obviamente, dormindo no centro, sem ter necessidade de pegar táxi, ter carro, poder sair ele caminhando para todos os lados, sempre foquem em hotéis que estão situados perto digamos, do que é o centro histórico. Ou, para ser mais fácil, situar-vos onde está hoje em dia o hotel do CR7, o hotel do Cristiano Ronaldo, onde está o Porto Marítimo. Isso é, digamos assim, que o centro mesmo, o centrinho da cidade do Funchal, e onde o cliente não tem necessidade nenhuma de pegar um transporte para se locomover. Depois existe a outra área do Funchal, que é o chamado Lido, que é uma estrada, digamos assim, uma rua, uma avenida grande, que sai dessa área central para este, e que é onde estão situados a maioria dos hotéis Pestana, para quem costuma vir ao Funchal, entende aquilo que eu estou dizendo, e isso já não fica relativamente tão central, fica central sim, mas para o passageiro que não quer caminhar, já vai ter a necessidade de ter que pegar um táxi ou um ônibus para se deslocar até ao centro. E depois temos então o resto da ilha. E o que é o resto da ilha? E voltando a repetir, que se calhar hoje em dia, devido às circunstâncias da segurança e do Covid, pode ser uma boa para vocês oferecerem aos vossos clientes, que são os alojamentos nas quintas. Enquanto que no Funchal, centro, capital, o que predomina são os hotéis, e principalmente os hotéis de cadeia, o Belmond, os Pestana, Vila Galé, aqueles hotéis assim mais badalados. Saindo um pouco daqui desta zona central, vocês têm as famosas quintas, que era o que a Gabriela há pouco referia, que são casas históricas, pequenas casas históricas. Ela referiu que entre 20 a 30 quartos, existem algumas ainda inclusivamente mais pequenas, com cerca de 10 quartos, que estão rodeadas de belos jardins, belos parques, e que não deixam de estar assim tão centrais. Vocês encontram vários tipos de quintas. Vocês podem ver agora aqui na imagem que eu estou aqui compartilhando convosco. Esta, por exemplo, que é a Quinta da Casa Branca, uma quinta que não está tão afastada assim do centro do Funchal, e que o cliente, estando com o seu carro, dirigindo o seu carro, em 10, 15 minutos ele se coloca no centrinho, ou se quiser pega um táxi e vai no centro sem nenhum problema. Fugindo também um pouco ao que é a oferta hoteleira a que estamos habituados hoje em dia na ilha, não é? Das hotéis de grandes cadeias, de hotéis com um grande número de quartos. Existe também a opção de aluguer de vilas, aluguer de casas, aluguer de apartamentos. Este exemplo, por exemplo, do Palheiro Village, é um empreendimento turístico no qual dispõe de hotel, mas também dispõe de uma área que são as vilas, que é o caso do Palheiro Village. O cliente tem ao seu dispor uma oferta enorme de vilas entre 1 a 2 quartos, até maiores vilas que comportam entre 2 a 4 pessoas, até 10, 12 pessoas. E na qual o cliente tem todos os serviços, e pode sofrer todos os serviços do hotel, mas aqui no conforto e na segurança da sua vila. E como vêem, não é? Ter uma vila assim digamos que a cidade do Funchal aos vossos pés e todo o oceano ao redor é algo fantástico. A mesma questão para a estalagem Ponta do Sol. É outro hotel, pequeno hotel, que existe fora do que é a cidade do Funchal. E voltando a repetir, aquilo que eu estou a tentar-vos aqui mostrar é que um jeito um pouco mais, digamos que divertido de dizer a coisa, existe mais vida além do Funchal. Não é só o Funchal Centro, existe toda a ilha com recursos, com oferta hoteleira, com oferta de restaurantes, de atividades, em toda a ilha. Então, é importante referirem isso, não se foquem só no Funchal. Mesmo porque o Funchal, muitas vezes o vosso cliente já pode ter viajado ao Funchal, que é Funchal cidade, e não conheceu o resto da ilha, então pode ser uma boa oferecer para ele alojamento fora do que é o centro histórico. A Gabriela falava também do Porto Santo. Eu não vou entrar aqui em pormenor com imagens do Porto Santo, vocês já viram no filme que ela apresentou, mas basicamente é uma ilha na qual vocês vão encontrar grandes resorts,
como oferta de alojamento. E o que eu quero referir é que também na ilha de Porto Santo existe a opção de aluguer de vilas, de aluguer de casas, aluguer de apartamentos, e existem também pequenos boutique hotéis. Portanto, para o caso do vosso cliente pretender ficar um pouco mais resguardado, também existe essa possibilidade. Peço perdão. Falando um pouco do que são as atividades, e que a Gabriela também já foi referindo ao longo da apresentação, digamos que a característica principal, quando o cliente pensa na Ilha da Madeira, ou quando vocês, agentes de viagens, querem oferecer Ilha da Madeira, estamos a falar de natureza. Por muitas atividades e muitas experiências que se vão criando ultimamente, por conta da grande procura que há, o fator principal que leva qualquer cliente à Ilha da Madeira é estar em contato com a natureza. Seja através das levadas, que são aqueles pequenos trilhos que existem ao longo da ilha, ao longo de mais de 2.000 quilómetros, e que podem fazer a pé, podem fazer em bike, podem fazer em 4x4. Existe também a parte dos vinhedos, desde fazer as famosas degustações de vinhos, mas na qual hoje em dia também já existe uma série de quintas de produção do vinho da Madeira que já podem ser visitadas. Para aquelas agências que trabalham muito com o segmento de mulheres que viajam, existem quintas específicas que são geridas por mulheres e que toda a visita e toda a temática da visita ela é estudada de forma a ser apresentada a nós, mulheres, no nosso ambiente, aquilo que a gente gosta de ver, com todo o glamour. Existe também a possibilidade de se fazer na Ilha da Madeira, é ótima para a prática de mergulho, sair com barcos, sejam eles pequenos iates privativos ou em pequenos barquinhos que levam entre 6 a 10 pessoas, digamos que num semi-privado, para sair para fora da Ilha da Madeira, para ver os golfinhos, as baleias, tartarugas. Hoje em dia também uma grande oferta de aulas de cozinha, as degustações de vinho, as degustações de doces, não só aulas de cozinha, mas também aulas nos quais, além da aula de cozinha, o que eles nos transmitem é formas e receitas e tradições típicas da ilha, com produtos endógenos da ilha. Para vocês terem uma ideia, a ilha é muito forte na produção de açúcar, de batata doce, de banana e de peixe, como é lógico, né? Porque ela está rodeada pelo Oceano Atlântico, e há principalmente um determinado tipo de peixe que é típico dessa ilha, que é o peixe-espada. Então, vocês terem a possibilidade de oferecer ao passageiro a possibilidade de ele sair de manhã, alguém pegar ele no hotel, irem até ao mercado tradicional, explicarem tudo aquilo que eles estão vendo, quais são os principais produtos, poder apreciar, ver as cores, cheirar os produtos no momento, e dali saírem, irem para uma casa na qual terão uma cozinha só para eles, e o chefe poderá contar as histórias que estão associadas àquela receita, irão fazer a receita ao longo de cerca de 2 horas, e depois no final, num ambiente tranquilo, enquanto se foi degustando um vinho e conversando, poder terminar então com o almoço daquilo que foi cozinhado. Isso também existe hoje em dia na Ilha da Madeira, não é só nas grandes cidades. Outra também dos produtos que também são possíveis fazer na Ilha da Madeira, que no entanto não são muito mencionados, é o golfe. Também existe oferta de golfe na Ilha da Madeira, o que também é bom para vocês mencionarem aos vossos clientes, pois há um grande segmento deste mercado aí no Brasil. E basicamente é isto que eu vos queria comentar em pouco tempo, também não temos muito. Tentar-vos mostrar que existe mais do que o Funchal. Existe toda uma ilha, não é? Cada área da ilha ela tem as suas características, o seu tipo de paisagem. Então, quando a gente vende Ilha da Madeira, não vamos focar-nos só no Funchal, e por isso é que é importante não vender a Ilha da Madeira só com produtos de 2 noites, porque 2 noites basicamente só dá para o cliente chegar, perceber onde é que está situado e fazer uma pequena visita ao centro da cidade. Digamos que com 3 noites, 4 dias é tranquilo para ele fazer um pouco disto tudo que aqui estivemos a falar e poder fazer algumas destas atividades típicas da ilha, e depois, se ele tiver tempo ou quiser terminar então umas férias com tranquilidade, terminar sim com 2 noites no Porto Santo, como referimos no início.
E era isto que eu tinha para vos mostrar. Vou passar agora ao James, para ele poder falar-vos um pouquinho mais e tirar algumas questões que possam não ter ficado esclarecidas. Obrigado, Fátima. Como sempre, excelente, né? A apresentação foi fantástica. Gabriela, obrigado, viu? Os vídeos sensacionais. E tem um monte de questões aqui que eu vou... Eu acho que você praticamente, Fátima, respondeu a maioria das questões que tinham sido feitas durante a apresentação da Gabriela. Mas tem uma aqui que eu queria saber. Algumas das quintas, alguém me perguntou se há elevadores. Tem quintas com elevadores por conta da acessibilidade? Estamos falando de edifícios pequenos, na maioria. Pois é, históricos, mansões e tudo. Históricos. A maioria deles, no máximo, com 2 pisos. Algumas, sim, adaptaram elevadores exteriores, Sim, que a gente chama elevadores panorâmicos, mesmo por uma conta do serviço do dia-a-dia, não é? Mas é algo que, quando o passageiro solicita, é bom que façam chegar essa informação de que o cliente ou tem dificuldades para caminhar, se locomover e que irá necessitar do elevador. Porque podemos correr o risco de estar oferecendo para ele uma ótima quinta, mas não ter o serviço que ele precisa, não é? Que é a facilidade de se locomover. Sim. Em relação ao passeio de Jeep, quando a Gabriela falou das levadas e mostrou a Laura Silva, tal, os passeios de Jeep, eles vão pela ilha toda ou eles fazem especificamente a Laura Silva? Não, existem oferta de passeios de Jeep para todas as áreas da ilha. Tanto pode ser para a parte oeste, para a parte este, mais direcionado para vinhos, mais direcionado para a floresta Laura Silva. Existe toda uma grande oferta dependendo qual é o interesse do passageiro. E depois estamos a falar de passeios que são privados. Então imagina que o cliente quer fazer, ele tem uma curiosidade de fazer um pouco de uma levada, mas também quer visitar uma quinta de vinhos, e imagina, quer terminar o dia com um pequeno passeio de bicicleta. Então isso é possível, a gente pega ele pela manhã num jeep no hotel, vai em direção a uma levada, passando por alguns trilhos com o jeep, faz uns 3, 4, 5 km a pé na levada, dependendo de qual é o quanto ele pode caminhar, não é? O quanto ele está habituado. Saímos com ele dali, vai para uma quinta, para os vinhedos, novamente em Jeep, pode almoçar na quinta e depois saindo, regressa novamente em Jeep até outro local, a outra área da ilha, com outro tipo de vista, outro tipo de paisagem, onde pode fazer mais 5 km, 10 km em bike e terminar o dia, por exemplo, ao pôr do sol, tomando um champanhe com uma magnífica vista para o mar e para o pôr do sol. Então, como são produtos privados, né, a gente constrói à medida que aquilo que o passageiro quer. Ótimo. Somente, James, e que isto vai de encontro àquilo que muita gente já colocou aqui questões. Há muita gente aqui perguntando se a ilha é boa para viagens com famílias com crianças. Recomenda-se e muito, porque muitas das atividades que nós estamos falando, as levadas, os bikes, os 4x4, os passeios de barco, os golfinhos, as baleias, inclusivamente um passeio de barco para ver golfinhos, que é num barco pirata. Um antigo mobileiro todo de madeira. Então, existe toda uma série de produto exatamente focado para atrair tanto os pais e também podermos agradar as crianças. Muito bom. O Fátima, também me perguntaram aqui, não sei até se está sendo equivocado, as bordadeiras do artesanato. As bordadeiras. Também temos algumas, digamos, oficinas que são visitáveis e que se pode ver as bordadeiras ao vivo a trabalhar nos tecidos. Para pequenos grupinhos, é possível ainda fazer workshops. Ou seja, as pessoas, elas próprias, vão passar cerca de 2 horas nessas oficinas, trabalhando elas próprias o pano, aprendendo a bordar com as bordadeiras. Interessante. Aqui também veio uma pergunta para mim, quando você falou da hospedagem para as mulheres nas quintas e que podia ter esse ambiente todo administrado e por mulheres. Houve uma curiosidade porque tem
agências que fazem pequenos grupos, né, que vão com as amigas, etc. e tal. Como é que funciona isso? O que é isso? O que você quis dizer com essa... Então, nós sabemos perfeitamente, né, que, desculpem os homens que estão presentes, mas nós estamos em Benfica e viajamos muitas e juntas. E apesar de gostarmos muito da vossa companhia, quando somos recebidas em algum sítio, nós sentimos mais confortáveis quando alguém fala o mesmo idioma que nós. Então, o podermos estar, por exemplo, estava dando o exemplo de uma quinta de vinhos, na qual sabemos que é uma quinta que é gerida por uma família de mulheres e que são recebidas pelas próprias donas da quinta, que são mulheres, e que nos vão explicar qual foi toda a gestão que foi necessária fazer e como é que chegaram até ali, e elas é que são a enóloga, são o sommelier, são a gestora da quinta. Não querendo levar isto muito para um lado feminista, nada disso, né? Mas para quando, e nós sabemos que principalmente no mercado brasileiro, vêm muitos pequenos grupinhos de grupos de amigas, elas sentem-se muito mais à vontade e acham curioso, nos dias de hoje, poderem visitar um negócio que deu sucesso, não é? E que é gerido por nós, por mulheres. A mesma coisa se adapta não só às quintas, mas algumas empresas que dão aulas de cozinha, algumas destas empresas das bordadeiras. Então, eu mencionei a questão das quintas porque é um produto relativamente recente na ilha, tem cerca de 2 anos, mas já tem bastante procura. E quando levamos os clientes, elas ficam sempre muito surpreendidas. Posso imaginar. A temperatura da água em Porto Santo, todo mundo aqui adorou as imagens de Porto Santo, belíssima, com essas, né, com essas areias super brancas e a possibilidade da talassoterapia, que a Gabriela falou. Qual a temperatura da água? Você fala que o clima é um clima tropical, com as temperaturas anuais aí na média de 20 graus, Sim. Mas e o mar? Qual a temperatura dessa água? Gabriela, qual é a temperatura correta da água do mar do Porto Santo? Então, a água do mar é mais ou menos por exemplo, gente, eu fui em outubro e tava 23 graus. Eu entrei na água assim, numa boa. O Felipe tá aí, ele pode até me responder, falar isso melhor, que ele gosta de tudo isso, mas é mais ou menos mesma temperatura da água, a temperatura ambiente, tá? Felipe, você tá por aí, você pode ajudar a gente a responder essa pergunta? A temperatura exata, gente, eu não sei te dizer, mas eu sei que varia entre 25 o pessoal e quer 17 saber só graus, assim, pô, a né? praia é super linda, é frio ou não? Sabe assim, é não, gelado, não é o mar é fria, gelado. Foi lá, pôs o pezinho, é água super fria. Ou seja, a praia é linda, mas não se entra na água. É mais ou menos Não, isso. disso que eu tô falando. Eu fui em outubro, que né, não é o pico do verão deles, e tava 23 graus na água, eu entrei de James tranquila. Tá bom, legal, é legal. Eu acho que a maioria... Uma questão que ficou aqui, eu acho que já foi respondida, do tempo do ferry entre as ilhas aí. O que passou? Você sabe me dizer qual é o tempo desse ferry? O ferry Dá mais ou menos... cerca de 2 Desculpa, horas Fátima. e 30. 2 horas e 30 por Sim, trecho. 2 horas e 30, sim. Tá. Então é bem tranquilo, não é? Para aquele cliente que fica 3, 4 noites no Funchal, pode até deixar as malas, as bagagens de toda uma semana ou 2 de férias, deixa no próprio hotel, faz só uma pequena mochilinha, vai de ferry para Porto Santo, passa 2, 3 noites só na praia, curtindo a praia, e quando regressa, tem que regressar sempre ao Funchal para voltar ao aeroporto, pega novamente a bagagem no próprio hotel e dali já segue para o aeroporto. Isto para facilitar, não é? Não haver necessidade de andar com as malas atrás durante a viagem. Ótimo. Essa visita do Pico do Areeiro, por exemplo, que é uma imagem belíssima, né, que foi mostrado pela Gabriela, ela é parte de um contexto de um passeio ou faz-se especificamente, vou direto ao Pico do Areeiro, por exemplo? Sim, pode ser feito das duas formas. Há o típico passeio full day, que é um dia inteiro que vão vir essa área da ilha, ou então um passeio específico, que normalmente pode ser para ver o nascer do sol no Pico do Areeiro. Imagina. Que aí a gente pode montar, a gente sai em Egito, por exemplo, vai ver o nascer do sol e depois podemos preparar todo um café da manhã
no meio do campo, para eles, quando depois de verem o nascer do sol, poderem usufruir daquela paisagem, daquele ambiente, tomando um café da manhã ao ar livre, tranquilos, na natureza. Legal. Bom, basicamente as outras questões foram quase todas respondidas aqui ao longo da apresentação. Tem uma aqui que teve várias, é uma curiosidade. Pousar em Funchal é sempre um mito por conta dos ventos, todo mundo tem esse receio de voar para lá, né? A gente sabe que é um pouquinho de emoção, né? Como é que é isso? Como é que é pousar em Funchal? Fala, Felipe. Então, eu acho que o Felipe pode ser a pessoa mais indicada, porque todos os outros iremos dar a opinião pessoal das vezes. Essa é uma curiosidade de todos aqui, saber pousar. É sempre tenso pousar em Funchal, né? Na verdade, o nosso aeroporto é reconhecido por ser um aeroporto desafiante, mas não é assim também como as pessoas, na verdade não é assim como falam, não é perigoso. É um aeroporto com todas as certificações e preparado Com certeza. para os voos internacionais. Por vezes o que pode acontecer é quando há cruzamento do vento, porque o aeroporto fica em cima do mar, pode ser mais complicado, mas os aviões, se tiver um certo limite de vento, para cima desse limite obrigatório, os aviões não pousam. Nunca houve um acidente no nosso aeroporto. James, eu vou falar só um comentário, que eu sou paulista e eu tenho pavor de avião. Para mim é muito mais tranquilo chegar em Funchal do que Congonhas ou Santos Dumont, gente. Falo por experiência. Não, muito Bela, bom. Gabi. Uma outra situação aqui, Fátima, que você colocou muito bem colocado em relação a se hospedar na ilha, porque nós, né, sempre temos essa preocupação em oferecer a melhor forma de hospedar. Você coloca bem que os hotéis no centro histórico de Funchal são aqueles hotéis onde as pessoas podem fazer os passeios, enfim, mais tranquilos, a pé, e resolver por ali, né, ficar. Depois você falou do Lido e, no terceiro momento, as quintas que ficariam já fora e mais distantes do centro de Portugal. É mais ou menos essa ordem, né? Sendo que a importância de referir as quintas, não é? Hoje em dia eu acho que faz todo sentido, porque o passageiro vai querer, muitos dos passageiros vão querer fugir um pouco aos grandes hotéis, e as quintas é a melhor oferta que vocês podem ter para lhes dar neste momento. E apesar de elas não estarem situadas no centro histórico, de estarem mais no centro da ilha, estamos falando no máximo meia hora de carro até o Funchal. Então, mesmo que o cliente esteja no meio da natureza, completamente submerso no meio da natureza, se ele quiser vir jantar ou ir ao centro da ilha, ao centro do Funchal, da cidade, o hotel chama um táxi para ele, ou ele sai dirigindo o seu carro e no máximo a meia hora ele vai estar no centro, janta e regressa novamente ao hotel. James, eu fiquei numa quinta, desculpa, que eles chamam, na verdade, é na frente ali, na verdade, de um dos ícones, que é o Belmont, e eu fui a pé até o centro, eu demorei 20 minutos. Então, assim, não é tão distante. E eu falei, gente, eu tô dentro da quinta e eu não escutava barulho, sabe? É super silencioso. Então, existe, como é que eu te falo? As quintas, junto também com a hotelaria tradicional. Elas não estão tão, assim, distantes, sabe? Ô, Fátima, você falou também aqui, eu recebi vários aqui no privado, umas questões quando você falou dessa experiência de se ir ao mercado, de sentir o aroma dos temperos e de tudo, do peixe, enfim, de tudo aquilo que você está oferecendo ali. E, quer dizer, ir ao mercado, comprar, preparar, quer dizer, com esse chefe, essa experiência pode ser feita obviamente num lugar desse chefe, no restaurante dele, ou então que ele seja levado para uma experiência privativa numa quinta ou em outro lugar. Quer dizer... Sim, imagina que o seu cliente está hospedado numa daquelas vilas que eu mostrei, não é? Tem a sua vila onde está com a sua família, depois o chefe irá fazer a aula de cozinha e o almoço na vila do passageiro, onde ele está alojado. Se não for o caso, já existem, cada chefe já tem o seu espaço, digamos assim, privado, onde faz este tipo de atividade. Ok, perfeito. E comer na Ilha da Madeira é mais ou menos semelhante a Lisboa em relação a custo? É muito semelhante, seja comer, ou parar numa esplanada para tomar um drink, um café, tomar uma taça de vinho junto ao mar,
os preços são muito semelhantes. Temos uma oferta que varia entre os 15 euros por pessoa, um almoço com 2 pratos, vinho, sobremesa, até aos estrelas Michelin, que tem alguma oferta na ilha e de muita qualidade, em que, pronto, o céu é o limite, digamos, não é? Mas a partir de 15 euros é tranquilo poder fazer refeições. Entendi. E você também desmistificou aqui, tirou um pouco do medo de se alugar carro, né? Que ficou um pouco assim, né? E isso também era uma das questões que já está aqui. Eu encerro por aqui, gente. Eu acho que todas as questões que passaram por mim, no privado e aqui também, foram respondidas. E em nome de todo o grupo nosso, eu agradeço demais a participação de vocês, de todos os agentes e os amigos que eu estou vendo, vários por aí. Tivemos uma audiência espetacular, estamos com uma audiência espetacular. Muito obrigado, Charles. Valeu, James. Muito obrigada. Aí. Obrigado, Gabriela, Fátima, Felipe e todos que nos acompanham aí, nos acompanharam nessa manhã. Realmente, James, impressionante. A gente está muito feliz, orgulhoso, né, com o pessoal que está nos acompanhando. E mais que isso, a gente vê que o pessoal entra e permanece. Ou seja, o parabéns aí é para a Gabriela hoje e nos dias anteriores quem fez as suas apresentações, Gabriela e Fátima, lógico. Porque o conteúdo de fato está relevante, o conteúdo de fato está agregando conhecimento. Isso é realmente, como eu brinco, é de arrepiar, né? É muito legal. Então, obrigado demais. Eu queria só lembrar 2 coisinhas antes da gente finalizar, que na quarta-feira nós temos Jalapão, sexta-feira nós temos Special Tours. Todo esse conteúdo, essas videoaulas, a gente pode colocar dessa forma, né? Essa videoaula vai estar disponível nos próximos dias nos canais de YouTube, tanto da Casa do Agente quanto da Diversa. Então, esse material todo vai ser postado lá, publicado, para que possam rever e ver novamente, e ver de novo, e mais uma vez. E da mesma forma, a apresentação, daqui a alguns dias, ela também é disponibilizada por e-mail a quem tenha interesse. Então, da minha parte, eu vou encerrar por aqui. Agradeço demais, espero revê-los todos na quarta, sexta-feira e nos próximos também. E a gente não vê a hora disso tudo passar e com muita segurança a gente fazer o nosso retorno gradativo aos escritórios, mas eu tenho certeza que isso aqui veio para ficar. A gente, com certeza, vai começar a repetir com mais frequência esse tipo de encontro. Sem dúvida. Enfim, poluindo menos, né, gastando menos em deslocamento e utilizando melhor o nosso tempo. Obrigado a todos, uma excelente semana e vamos com tudo. Obrigada a todos. Charles, desculpa, gente, é só um minuto, eu esqueci de falar que a Priscila tinha pedido. Eu já mandei para ela os links onde vocês podem pegar as fotos, os vídeos da ilha, quem quiser. Então a Priscila vai dividir com vocês, tá? Desculpa, eu não tinha falado. Imagina. Priscila é a responsável pelo marketing do grupo, gente, só para que vocês saibam. Tá por aqui, tava conosco aí. Ela tá aí, ela não tá aí. Tá em alguma tela aí. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado, pessoal. ótima semana a todos. Obrigada Tchau, Felipe. a todos. Obrigado, boa semana. Obrigada. Obrigado, Felipe.